Seja muito bem-vindo ao seu podcast Café com os Córdovas. Eu sou o Alexandre. E eu sou a Gabriela. E hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento integral. O que é o ser humano na sua totalidade, na sua complexidade. E como isso fez a gente criar a nossa empresa e o nosso marketing. Então pegue seu café e senta que lá vem paulada. Então, pessoal, a gente já contou aqui um pouco sobre a nossa história, um pouco sobre marketing digital, como foi a nossa transição de carreira, né? Mas a gente nunca falou exatamente sobre a nossa empresa, o nosso propósito, o nosso sonho. E eu acho muito legal porque é uma extensão do que nós somos, né? Uma extensão daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente pensa. Que a gente tornou isso uma empresa, né? Um CNPJ e os serviços e os trabalhos que a gente realiza hoje são todos para atender esse propósito pessoal nosso. A nossa empresa se chama Tríplice Desenvolvimento Humano Integral. Quando vocês veem nós lançando os nossos produtos, etc., cada um no seu perfil, cada um para a sua audiência, é importante que vocês saibam que, na verdade, isso faz parte de um mesmo ecossistema, que é a Tríplice, né? Onde nós somos sócios. E a Tríplice foi uma ideia que surgiu no coração do Alexandre, né? Esse nome. Eu lembro de a gente falar um pouco sobre o nome ainda. A gente estava noivo. Tava noivo. Eu acho. Lá no bairro do Sobradinho. Ou a gente tinha casado no civil, não lembro. Não. E aí a nossa intenção sempre foi essa: trabalhar o ser humano na sua integralidade. Corpo, alma e espírito. Né? Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. E a intenção é, sobretudo, trabalhar a formação. Então, nós temos ainda alguns projetos que não foram executados, porque são projetos que exigem mais investimento, exigem algumas coisas que nós ainda não temos, mas que está no nosso escopo de projetos mesmo para o futuro, né? Estamos semeando, vamos chegar lá, Então, nós temos algumas ideias ainda que vamos implementar de formação, né? E ideias, acho que o nosso maior projeto é a faculdade, né? A gente tem uma universidade chamada Tríplice, né? Para trabalhar desse modo integral, corpo, mente e espírito. A plataforma com os cursos, com documentários, filmes, né? Nós queremos usar do cinema para levar a formação integral. Então, nós temos alguns projetos que hoje a gente não estamos no momento ainda de colocar para jogo, né? Então, nós começamos com o que nós tínhamos. E essa história vocês já conhecem, né? Primeiro com atendimento clínico, depois com os infoprodutos, então cursos, formações, palestras, treinamentos em empresa. Hoje tem comunidade Gabriela Córdova, que é justamente desenvolvimento integral, lá tem de tudo, né? Assim que a mulher precisa. Lá nós não falamos só de casamento, porque tem algumas comunidades que falam só de casamento, ou só de educação de filho, né? Lá não, lá é o lugar onde a mulher encontra tudo que ela precisa. O Alexandre tem a mentoria dele agora para formar profissionais dentro dessa perspectiva, dentro do método Tríplice. Então, dentro do protocolo Tríplice. Então agora nós estamos ensinando profissionais terapeutas, profissionais de desenvolvimento humano, coaches, a aplicarem o desenvolvimento integral dentro dos seus trabalhos. Então, nós vamos começar a certificar esses profissionais para aplicarem, né, o nosso método, porque dá resultado. E, modéstia muito à parte, eu nunca vi nada dar tão resultado quanto o trabalho que envolve desenvolvimento integral. Uma coisa é você cuidar, e aí tem muitos terapeutas, psicólogos, né, respeito o trabalho de todos vocês, mas que fazem um trabalho localizado, né, um trabalho voltado para o cuidar das emoções. Recortezinho. Nós temos, por outro lado, os padres, as religiosas, os missionários, que fazem um trabalho voltado para o espiritual, para evangelização e maravilhoso. Para conversão, excelente. E nós temos, por outro lado, médicos, nutricionistas, educadores físicos, neurologistas, que trabalham o corpo. E ótimo, cada um consegue ali desenvolver o seu trabalho nessas áreas. Cada um no seu quadrado. Mas a nossa intenção é juntar, unir tudo isso. Então, vocês já me viram dar aula sobre nutrição para saúde mental. Vocês já me viram dar aula sobre... Ontem eu dei uma aula ao vivo na comunidade só sobre como a música pode alterar a nossa personalidade, nossas emoções. Então, assim, arte, ciência, nutrição, emoção, assim, espiritualidade, tem um módulo de vida interior dentro da comunidade.
tem módulo para negócio, então pessoal e profissional. Então a gente tem esse olhar totalmente integral para as pessoas e quer ofertar isso. Nesse caminho, para ofertar esses serviços, eu particularmente encontrei muitas dificuldades. Porque a gente cresceu no meio do digital, onde se falava muito sobre nicho, né? Não, você tem que nichar, você tem que se especificar, você tem que definir exatamente sobre o que você vai falar. Então eu já ouvi assim, Gabi, fala de casamento. Casamento, o povo tá precisando de ouvir de casamento, né? Alexandre, fala sobre masculinidade. Alexandre, fala sobre negócios. E assim, eu acho que se a gente for parar para pensar em termos de trabalho, seria mais fácil para nós, eu direcionar toda a minha comunicação para o mesmo público, para o mesmo assunto, eu nicharia, eu atrairia lead extremamente qualificado, né? Então, assim, tem essas facilidades considerando a parte comercial. Mas não me preenche, não é isso. E eu não acredito que assim eu vou conseguir ajudar efetivamente as pessoas. Então, eu falo de tudo mesmo. E o Alexandre me ajudou muito nisso. Porque eu ficava, amor, fala só de casamento? Fala só de vida doméstica? Fala só de maternidade? Fala, o que eu falo? Ele disse, não, você fala de tudo, porque você é tudo, né? Eu exerço todos esses papéis, né? De esposa, de mãe, de dona da casa, de empresário. Fala de tudo. E é um desafio comercial, mas é o que dá resultado. É o que dá resultado. É o que dá resultado, é o que ajuda efetivamente as pessoas. Então, eu acredito nisso. Então, estamos começando pequenos, dentro desses desafios, mas é aquilo que dá resultado e aquilo que tem nos dado resultado também, né? Esse viés de trabalho, essa forma de trabalhar tem ajudado muitas pessoas e tem feito com que se aproxime também muitas pessoas para nós, né? Ao ponto agora de nós estarmos formando outros profissionais para desenvolverem esse trabalho. Porque, vamos supor, eu tô atendendo uma pessoa, sabe, Alexandre, eu tô muito triste, você tá ali querendo discernir se é um sintoma depressivo ou não, a pessoa tá dando só sinais emocionais, mas de repente dá um sinal fisiológico. Ali eu paro, porque não é problema meu. Sim. Vai no psiquiatra. Eu não sei. Porque sabe, aí no meu casamento... Não, isso não é problema meu. Vai conversar com o terapeuta de casal. Então assim, eu estou criando um método para nunca ajudar ninguém. E é por isso... Eu falo que hoje eu não sou psicóloga clínica, não sou terapeuta, mas o Alexandre é terapeuta. E eu vi isso na minha época de consultório. Muitas pessoas chegavam para nós, chegam ainda, que você pode ser uma dessas pessoas que está há 10 anos fazendo terapia. Está há 5 anos fazendo terapia. Eu comecei com uma cliente, já mais velha, que ela já tem 20 anos que ela faz análise. Meu Deus do céu. Por quê? Porque nunca resolve. Por que nunca resolve? Porque nunca olha o todo. Então sempre vai ter uma lacuna, né, um gargalo. Esses dias, conversando com uma pessoa pelo Instagram, pelo direct do Instagram, ela foi me relatando umas coisas e tal. E eu perguntei, quantos meses tem seu bebê? Ela teve bebê recente, perguntei, quanto tempo? Ela tem 4 meses. Eu, 4 meses. Não, nós temos uma queda drástica de vitamina D, de ferro. O cabelo começa a cair muito. Algumas mulheres começam antes, né? Mas 4 meses é o ápice da exaustão, do cansaço. Com 4 meses, tem muita mulher que fala assim, caramba, meu puerpério foi melhor do que essa fase. Porque nos 4 meses do bebê, você está extremamente cansada e exausta. A sensação é que você está com uma depressão pós-parto. Isso é muito comum. Com 4 meses do bebê, a mulher dá um buizinho assim, que às vezes dura algumas semanas e tal. Por quê? Queda de vitamina D, queda de ferro. Eu falei, minha senhora, toma uma vitaminazinha D, ferro, B12, 15 dias, depois você volta aqui pra gente conversar. Que ela estava extremamente atordoada, desesperada, né? E era isso. Mas por que eu vi que era isso no desespero, na fala dela, no relato? Eu associei com o fato do bebê estar com 4 meses. Porque eu conheço, porque eu sei. Eu poderia só dar uma dica para ela ali, uma orientação específica com relação ao que eles estavam me perguntando, que era sobre dinheiro, sobre profissão. Ela queria empreender, etc. Eu fui falar com ela de vitamina D. Porque eu tenho esse olhar integral. E é isso que dá resultado para as pessoas. E é isso que as pessoas precisam entender. E é isso que as pessoas precisam valorizar. Né? As pessoas, enquanto que adquirem esse serviço, precisam valorizar esse tipo de serviço. E os profissionais precisam valorizar a entrega desse serviço. Que agora não dá para você olhar para uma pessoa só sobre um aspecto, que isso não vai resolver em nada a vida dela. Antigamente até tinha aquela mulher que era só dona de casa. Ou aquele homem que era só camponês. Hoje não, pô. A gente vive num mundo ainda mais. Já naquela época não era tão assim, mas era um pouco. Que dirá hoje? Você está imerso em 1 milhão de coisas. Não dá. Tá tudo ligado. É uma teia de aranha. Todos os fios estão conectados de alguma forma. Ponto. E aí uma dor que eu percebia nas pessoas era a seguinte.
Beleza, tomei consciência de que eu preciso resolver minha vida como esposa, como mãe, como profissional, minha vida espiritual, tá tudo uma bagunça, tomei consciência, mas e agora? Aí as pessoas começaram a comprar, e você vai identificar um monte de cursinho. Curso para ser mãe, para ser boa mãe, curso de maternidade. Agora eu vou comprar o curso do Dr. Fulano para melhorar meu casamento. Aí agora eu vou fazer não sei o quê. A fulana lança um e-book só sobre o sono do bebê, porque meus meninos não dormem, vou comprar. E as pessoas começaram a comprar 1001 cursos, formações, e-books, infoprodutos. E não conseguiam assistir nada, participar de nada, entender de nada. Por que não? Porque elas estão imersas em 1 milhão de problemas. Então, assim, eu tô com um problema com o meu casamento, querendo assistir uma aula sobre amamentação. Entende? Aí a pessoa tá assim, sofrendo com o negócio, querendo atender um monte de demanda com isso. E o profissional que tá gravando esse curso também, não, ele não tem essa visão integral. Não, o problema não é sexo. Você tem que fazer sexo. E aí a pessoa também não sabe nem por onde começar. Beleza, estou aqui com 1001 problemas para resolver. Qual eu resolvo primeiro? A pessoa não sabe. E aí ela fica perturbada, perdida, um monte de cursinho de coisa. Nossa, eu não consigo ouvir, mas não consigo comprar mais curso, não consigo fazer mais nada, minha rotina, nananana. E aí foi onde nasceu a comunidade, né? A comunidade tem tudo, filha. Você entra na comunidade, isso aqui não é propaganda, isso aqui é a realidade. Você entra na comunidade, você tem aula de casamento, você tem aula sobre sexo, você tem aula sobre educação do bebê, você tem aula sobre o marketing do seu negócio, você tem aula sobre vida espiritual, você tem aula sobre artes cênicas, você tem aula sobre artes plásticas, você tem aula sobre música. Administração do lar, finanças. Administração do lar, métodos de limpeza de casa, finanças. Ali você tem tudo. De forma prática, de forma concisa, consistente, e ainda tem uma mentoria por mês ao vivo para eu poder te direcionar e te colocar hierarquia e ordem. Não, filha, você precisa resolver primeiro isso aqui. Não, minha filha, isso aqui no negócio tem que fazer assim, não é assado não. Então, lá tem tudo, né? E esse é o nosso propósito enquanto empresa, oferecer tudo. E aí um dia eu ouvi, assim, uma pessoa que eu admiro muito, do ramo comercial, falar: quem vende tudo não vende nada, né? E eu não concordo. Eu não vendo tudo. Porque eu não falo de qualquer coisa. Eu não falo sobre mesa. Eu não falo sobre copo. Eu não falo sobre microfone. Eu falo sobre gente. E gente, não tem como você segmentar. Não tem como você segmentar pessoas. Não tem como você fragmentar pessoas. Uma coisa é você falar de um produto, né? Outra coisa é você falar de uma pessoa. A pessoa, ela é integral. Você precisa olhar ela com esse olhar integral. É claro que a fulana é especialista em sono do bebê. Beleza, seja uma consultora de sono. Não tô falando que todo mundo tem que trabalhar como eu, né? Mas eu, dada a minha capacidade, o meu conhecimento de conseguir conduzir a pessoa nos seus diversos aspectos, por que não? Por que fragmentar? Tem gente que é especialista, tem gente que é generalista, que é o meu caso. Então, se eu sei um pouco de tudo, por que eu não vou ensinar esse tudo para essas pessoas, né? Ajudá-las em todos os seus aspectos. Sim. Quando eu morava em Portugal, toda semana, eu não lembro se é na quarta ou na quinta, tem uma leitura das completas da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz o seguinte: que todo o vosso ser, espírito, alma e corpo, se conservem irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, a Sagrada Escritura não é um livro de físico, não é um livro psicológico, é um livro espiritual. E aquilo sempre me chamou a atenção. Mano, São Paulo falando sobre corpo e falando sobre mente, ali evidentemente está traduzido do latim, né? Mas o termo em grego que está ali que São Paulo escreveu, assim, nas línguas latinas, mas São Paulo escreveu em grego e está lá escrito psique. Cara, que curioso. Alguns anos depois eu vou para a Finlândia, e na Finlândia eu me deparo com muitíssimas pessoas com depressão. Toda a Escandinávia, Noruega, Suécia, Dinamarca, Estônia, Lituânia, Islândia, enfim, até um pouco na Rússia. Uma coisa brutal. Então, quando eu chego lá, o padre, primeiro dia, ele vira pra mim e fala assim: aqui, ó, suplementação, vitamina D, todos os dias. Eu achei muito curioso aquilo, né? Então, assim, ele não me explicou sobre a missão, ele não me explicou sobre a igreja, ele não me falou sobre nada espiritual, falou suplementação, pá, e coloca um potinho de vitamina D. E aí, eu falei: deixa eu estudar. E de fato, eu, como missionário, falei: não, deixa eu estudar isso aqui. E eu não suplementei durante uns 2 ou 3 meses e não fiz atividade física, parei de fazer. Porque eu quero ver o sintoma disso aqui no meu corpo. E eu comecei a apresentar sintomas depressivos: vontade de chorar, dificuldade de levantar, apatia, né, melancolia profunda, picos de ânimo, né? Eu broxava totalmente, ficava só ali igual uma couve existindo. Porque, cara, existe aqui uma coisa que eu não tô olhando. Eu com aquele olhar espiritual, mas Deus me colocou um olhar
físico, sobre o corpo. Eu volto pro Brasil com essa minha experiência, já com essa dúvida na minha cabeça. Como ajudar as pessoas? Porque, beleza, no Brasil faz sol, na Finlândia não. Sim. Mas eu lembro quando eu trabalhei na Caixa Econômica, um monte de funcionário da Caixa Econômica pedindo atestado de 6 meses porque tá com depressão. Porque o cara entrou 8 da manhã e sai 7 horas da noite do banco. O cara não toma sol. Eu falei, não, então é uma realidade que também existe no Brasil. Por onde começar? Por onde ajudar as pessoas? É que Deus coloca a psicologia. Eu fico, nossa, mas é verdade, tem a alma. Então, como? Não, espera. Eu tenho que falar dos 3 para as pessoas. Deus é tão massa, né? Que, tipo, nós dois já tínhamos essa visão, né? Do cuidado integral. E a gente, pra nós é uma coisa muito, muito natural. Até no nosso dia a dia lá em casa. Sei lá, a gente tá percebendo que a gente tá meio mal-humorado. A gente já começa a analisar, peraí, estou mal-humorada? Tô dormindo bem? Eu não tô dormindo direito, a suplementação acabou, os meninos isso, muito trabalho. A gente já tem essa visão automaticamente, é sobre nós mesmos, né? Sobre esse cuidado integral. Ontem a gente chegou lá com uma sacola aqui, ó, comprei vitamina D, e B12, toma tantos comprimidos. A gente estudou também, né, sobre suplementação, pra gente poder ter a nossa própria orientação, né, a respeito disso. O que tomar, quando tomar, quanto tomar. Isso ajuda. E aí, quando eu volto pro Brasil, eu tenho um outro choque, que é o choque cultural. Não é só aquele choque de, também existe um problema de suplementação no Brasil. Não foi isso. Cara, os países da Europa funcionam assim e do Brasil assim. Então, eu percebi que tinha 3 tipos de problemas no Brasil. Um problema moral, um problema intelectual e um problema espiritual. Há 3 tipos de crise. E aquilo também ficava na minha cabeça. Eu falei, nossa, mas as pessoas, como ajudar as pessoas? E eu percebi, não, mas a moral, ela se dá através do corpo. A pessoa usa drogas, ela tem uma vida sexual desordenada, ela tem um quarto bagunçado, ela não come direito. Não, o problema moral também está no corpo. O problema intelectual está na personalidade, no psicológico. E o problema espiritual está na vida espiritual. As pessoas precisam encontrar a verdade, precisam encontrar Jesus Cristo. As pessoas precisam formar sua personalidade, isso envolve também cultura, estudo, terapia. E a questão moral, trabalhar o corpo, academia, hidratar, dormir, atividade física, se vestir bem, ter um pouco de dignidade. Aqui também vai entrar prosperidade depois. Não, essas coisas não estão separadas, está tudo junto. Isso foi uma revelação, lembra? A gente estava indo morar a gente estava noivo, a gente já estava vendo apartamento lá no Laranjeiras. E eu lembro quando me deu o estalo, eu gritei, tríplice, comecei a gritar dentro de casa, né? Eu vi a tríplice, a empresa vai chamar tríplice, corpo, alma, espírito, moral. Eu comecei a explicar pra Gabi. E aí, só que na época ele não tinha aberto a empresa, não tinha... A gente falava tríade. Aí tinha pensado em fazer Instituto Córdova, tinha vários nomes assim, né? Aí eu falei, não, é isso. E comecei a atender as pessoas assim, e tem pouco tempo, tem tipo 1 ano e meio que eu caí na real. Eu falei, gente, eu tenho um protocolo tríplice. Deixa eu dar um nome pra esse negócio, protocolo tríplice. Aí nós temos um protocolo em todos os nossos serviços, tudo que nós fazemos, até um podcast que a gente está falando aqui, a gente faz tudo sobre a ótica tríplice, a ótica do desenvolvimento integral. Então, às vezes as mulheres estavam comigo para relatar, Gabi, tô sentindo assim, assado, tô triste, tô desanimada, não consigo fazer nada, minha rotina, Aí eu escutava, colhia tudo, até hoje é assim, que eu tenho uma mentoria específica para desenvolvimento pessoal, né? Então as mulheres chegam, eu ouço, escuto, tá? Vou anotando e começo. Tá, mas aí que hora que você dorme? Do nada. Aí a pessoa esperava que eu viesse pra ela assim com uma grande frase de sabedoria, né? Assim, milenar, que resolveu o problema dela. Você dorme que horas? E quando você acorda, você veste roupa? Você fica de pijama? Tá. E aí geralmente você almoça o quê? E aí começa uma entrevista que a pessoa fica assim... O que tem a ver uma coisa com a outra? Perguntando isso pra mim. De repente, eu olho todas aquelas informações e começo. Fulana, B12, não sei o quê. Começo. Primeiro falando de corpo, depois de alma, depois de espírito, né? Pra mim, é isso que é o que funciona pra gente ajudar efetivamente uma pessoa. E quando a gente fala de corpo, vocês já sabem o que é, né? Assim, intuitivamente, a gente já sabe o que é o corpo. Quando a gente fala de espírito... Também, ainda que seja um pouco mais complexo, vocês ainda têm uma visão, né? Assim, mais ou menos associam isso à espiritualidade, ao sentido de vida, aquilo que é interior para nós. Mais existencial. Deus, existência. Mas quando a gente fala de alma, fica uma coisa ainda meio dúbia, assim, né? Meio difícil. E o que então é a alma? Acho importante a gente aproveitar e dar esta aula gratuita aqui para vocês. O que é, então, a alma, né?
Bom, a alma, vamos pegar aqui o que fala São Tomás de Aquino. Com o filósofo. Alma e psicológico é a mesma coisa. Ainda que o conceito alma, ânima, tá um pouco temperado pelo religioso, Sim. né? A gente fala alma, a gente pensa muito no religioso, mas alma e psique são a mesma coisa. O que é isso? Quando a gente fala em alma, uma alma penada, você imagina um fantasminha que mora dentro do corpo, né? Não é isso, mas de fato é o que anima o corpo. A palavra alma vem do latim anima, aquilo que dá ânimo para o corpo. Quando eu morro, a minha alma vai embora e meu corpo fica inanimado. Quando eu estou triste, deprimido, tem algo no meu psicológico ou no corpo que afeta o meu psicológico, como eu fico? Desanimado, como se eu perdesse a vida. Então, São Tomás de Aquino, rapaz, até o cameraman foi impressionado com essa. São Tomás de Aquino fala o quê? Que é o princípio vital dentro do corpo. E aí, bom, como são conceitos um pouco complexos, às vezes alguém vai falar que isso é o espírito, que em hebraico é o pneuma. Perdão, em grego é o pneuma, que é o ar que está dentro de nós, que a gente traduz como espírito. Em hebraico é ruach, que é tipo um sopro. Né? Beleza. Mas a gente tem um espírito. Da mesma forma que Deus é tríplice. Pai, Filho e Espírito Santo. E o tempo, passado, presente e futuro. E o espaço, altura, largura, profundidade. A matéria, sólido, líquido, gasoso, etc. Né? O espírito é essa parte... 3 é esse símbolo, né, de totalidade. 3 é esse símbolo. Cara, tudo isso... Gente, olha que lindo. É a assinatura de Deus, é a digital de Deus na natureza. Por isso que não dá para olhar de maneira recortada, enfim. E aí, voltando aqui, né, na alma. A alma, ela também é tríplice, né? Uhum. Ela tem suas 3 instâncias ali, né? Os 3 lugares da alma. Que é a inteligência, a vontade e as emoções. E aí, olha o tanto que é complexo. Tem muito terapeuta por aí que, além de não olhar o ser humano na sua integralidade, corpo, alma e espírito, pega a alma e ainda trabalha só um recorte da alma, que é só as emoções. E muitas vezes não trabalha a inteligência e não trabalha a educação da vontade. E mesmo assim trabalha as emoções erradas, né? Trabalha as emoções erradas. Tá reprimido. Por que trabalha errado? Porque não tem como trabalhar separado do restante, gente. Porque a forma como eu lido com o meu corpo afeta as minhas emoções. Então não tem como. Assim, eu acho um trabalho inviável. Uhum. Quando eu vou pensar no que eu vejo por aí, nas pessoas que chegam pra mim que fazem terapia, com muitas pessoas que não têm essa visão, a pessoa chega mais desintegrada ainda. Porque não tem como. Mexe profundamente nas minhas emoções, a forma como eu me alimento, a forma como eu me comporto, a forma como eu durmo, se eu não durmo. Então não tem como eu tentar curar a emoção se eu não falar de integralidade. Então, dentro da alma ainda tem 3 instâncias. Então, no nosso trabalho, o tempo todo nós estamos formando a inteligência, que é a primeira instância da alma, né? O tempo todo a gente está formando a inteligência. A gente está ensinando, a gente está fazendo podcast para isso. A gente tem lá as aulas na comunidade para isso. O Alexandre tem as aulas da mentoria dele para isso, formar a inteligência. Eu tenho um módulo dentro da comunidade só sobre formação cultural e intelectual. Porque se a mulher quiser, de fato, ser bem ordenada, ela vai precisar disso. Então, o tempo todo a gente está formando a inteligência. A inteligência é um lugar de formação. É aquela que aprende a verdade. Né? Então, a inteligência ela precisa absorver a verdade. Sem saber as minhas possibilidades, sem saber as escolhas, sem ter conhecimento e alcance da verdade, não tem como eu viver nesse mundo de forma ordenada. Eu começo a ficar perdido porque eu não sei exatamente para onde estou caminhando. E aí nós temos a vontade. A inteligência ela é iluminada pela verdade e ela convida a nossa vontade a agir tal qual essa verdade. Então, peraí. Não é uma luta, é uma comunhão. É uma inteligência comunhão. e a vontade, mão dadas. Então, peraí. Não quero... Vou falar de um aspecto da minha vontade que ainda é mal educado. Não quero fazer exercício físico. Não quero. Quantas vezes, Alexandre, teve que me incentivar horrores para eu sair de casa e ir pra academia? Arrastar pra academia. Não quero. Não gosto. Acho chato. Acho entediante. Não gosto. Não tem inclinação. Minha inclinação sempre foi mais intelectual. Então é natural que eu tenha dificuldade. Então minha inteligência já sabe disso. Ela já foi informada sobre isso. Mas a minha vontade, ela ainda titubeia muito, né? Então, peraí. Independente se eu gosto ou não, eu vou fazer. Não é isso, educação da vontade, eu vou fazer. Porque eu sei, minha inteligência já me comunicou que aquilo é bom pra mim. Não quero trabalhar. Minha vontade é de xingar fulano. Minha vontade é de bater nos meus filhos. Mas a minha inteligência já me comunicou
Que isso não é bom? Então eu vou agir, que é a minha vontade, tal qual aquela verdade que a minha inteligência me informou. Então, às vezes, o seu problema não é que você não tem força de vontade. Às vezes é porque você é burro no sentido assim, você não sabe o que tem que ser feito. Ou às vezes o problema é no segundo lugar, você sabe, só que você não consegue. Porque a sua vontade, ela está mal educada. Este é um trabalho que o terapeuta tinha que fazer. Educar a vontade das pessoas, ajudar as pessoas no processo de educação da vontade. Então, não é só falar de emoção, porque a emoção é um resultado, né? Emoção é uma consequência. Não existe emoção ruim, emoção boa. Emoção é é um cavalo indomado. Resultado do trabalho da nossa alma. A alma está fazendo, está acontecendo esse processo aí de inteligência e vontade, e nisso tudo acontece, resulta as nossas emoções. Se você sabe e você quer, você vai ficar feliz. Se você não sabe e você não quer, você vai ficar triste. Se você sabe e não consegue, você vai ficar frustrado. Então a emoção é uma consequência da comunhão, do equilíbrio entre inteligência e emoção. Tem muita gente que fala assim, a emoção, a vontade, a razão, o coração e o cérebro, né, estão lutando. Isso é errado. Não tem nada lutando. Tá todo mundo em comunhão. Deus não nos fez para combater contra nós mesmos. Não, é tudo em comunhão. Então eu preciso ensinar, inclusive, as minhas emoções, que entra a educação das emoções, educá-las para que elas sirvam aquele meu intuito mais nobre, que é fazer aquilo que a minha inteligência me informou. Então ontem, por exemplo, dei uma aula na comunidade sobre isso. Se você está triste, qual é a forma de você educar a sua emoção? Uma das formas é através de determinadas obras de arte. A arte tem poder para educar a nossa emoção. Uhum. Como usar a arte para educar a minha emoção? Você está triste e daqui 2 horas você vai ficar feliz. Eu ensino as meninas a fazerem isso. Como que você pode sair de triste para feliz em 5 minutos? Com uma música. Né? Mas tem o tipo de música, não é qualquer tipo de música. Tem a vibração adequada. Então, Anitta. Então assim, você precisa entender que é uma coisa integral. E eu preciso entender também que quem deve me comandar não é a minha emoção. Ainda que eu esteja triste, o que é que tem a ver eu estar triste com eu não arrumar minha casa? Eu posso arrumar minha casa triste, gente. Não é condição. Não está na mesma instância. Diferente de estar doente no corpo. Se eu estiver doente no corpo, talvez eu não consiga arrumar minha casa. Porque vai exigir movimento e etc. Mas mesmo assim, se arrumar, você vai ver que você vai ficar feliz. Exatamente. Você consegue ir educando essas 3 instâncias para elas estarem em comunhão. E um trabalho de desenvolvimento humano, de verdade, ele acontece aí. E isso deságua na sua vida pessoal, e aí vamos falar do seu casamento, da sua maternidade, e isso deságua na sua vida profissional. E nós estamos falando do seu trabalho lá profissional ou da sua empresa, que é isso que nós fazemos. Hoje nós começamos muito voltados para o desenvolvimento pessoal, e hoje nós já falamos de desenvolvimento profissional. Eu tenho uma mentoria que eu ensino mães a empreenderem. O Alexandre tem uma mentoria específica para profissionais de desenvolvimento humano. Para ajudar as pessoas assim. Então, nós começamos a falar de desenvolvimento pessoal para fazer esse trabalho, e agora a gente fala também de desenvolvimento profissional, porque uma coisa está ligada à outra. A forma como eu lido com a minha empresa, ou o fato de eu ter uma empresa, está intrinsecamente ligado àquilo que eu sou e como eu percebo o mundo. Eu, por exemplo, Gabriela, percebo um mundo onde, para a mãe, se ela quiser educar melhor os seus filhos, ela vai precisar empreender. Eu acredito nisso. Se ela quiser ter mais tempo, mais dinheiro, mais liberdade geográfica e flexibilidade de agenda para estar mais perto dos filhos, o empreendedorismo é a forma mais adequada. Então, peraí, o que é que eu posso fazer para ajudar essas mulheres? Eu vou criar uma mentoria específica para mães que querem empreender, porque essa foi a minha realidade. Então, tudo que a gente faz, ela parte de um mesmo princípio. Não são coisas, são coisas diferentes, mas não são soltas. Elas partem todas do mesmo princípio, que é aquilo que a nossa empresa é: tríplice desenvolvimento humano integral. E aí, isso é tão resultado do que nós somos, que a logo da nossa empresa, ela é o brasão da nossa família. A gente adaptou o brasão da nossa família para ser a logo da empresa. Porque é literalmente a gente tá tudo muito ligado, né? Existe a empresa e a família. A nossa família é uma família que empreende com desenvolvimento humano e que vive e que busca o seu desenvolvimento humano. Nós queremos desenvolver um trabalho para famílias que querem empreender, né? Em família, assim como nós 2 empreendemos juntos, existem vários casais que empreendem juntos, que têm negócios juntos. Então, nós queremos ajudar essas famílias a fazerem isso de forma ordenada, de forma lucrativa. E nós ajudamos outras empresas também, né? Ontem nós estávamos aqui mesmo esse prédio, estava aqui ontem treinando uma empresa para levar o desenvolvimento integral para os funcionários dessa empresa.
né, para os colaboradores dessa empresa. Então, até os nossos treinamentos empresariais que nós damos também, não é só inteligência emocional, liderança, que é as coisas que eu vejo por aí, que muita gente trabalha com gestão de pessoas, né? A nossa forma também de orientar e de ensinar a gestão de pessoas, de treinar colaboradores, de treinar gestão, é a partir do método tríplice. É sempre olhando o ser humano na sua integralidade, corpo, mente ou alma, né, e espírito. E aí, atenção uma coisa, né? Se a gente for parar para pensar o conceito real de mente, gente, o que é a mente? Mente é muito limitado para a alma, tá? A alma, a gente fala alma porque a alma abrange melhor o conceito do que somos. A mente, ela na verdade é a operação cognitiva. É a nossa operação cognitiva interior funcionando. Não a alma, ela abrange a mente, não é só a mente. Às vezes São Tomás de Aquino ele une esses conceitos. Agora a mente, ela não abrange a alma, a mente é uma operação acontecendo, cognitiva. Então isso assim, eu pelo menos que existem várias correntes sobre isso, né? Eu sou dessa linha, de que mente é menor que alma. A alma abrange mais, a alma é mais complexa. A alma, nós estamos falando de inteligência, de vontade, de emoção. Isso tem a ver com o meu externo também, com cultura, isso tem a ver com muitos aspectos. E não só com uma operação mental interior. Né? Essa é a nossa forma de ver as coisas, se posicionar e de lidar e curar as pessoas. Que aí esse é um outro ponto importante, né? Eu venho de uma formação em psicologia, trabalhei com psicologia clínica, num lugar onde eu ouvi que não existe cura. E aquilo me dava uma revolta tremenda. Eu virei pra minha professora. Todo mundo aqui é otário, então. Eu falei, então eu tô fazendo o que aqui, né? E onde eu virei pra minha professora, a gente estudava lá o DSM, né? Que é enfim, a junção ali de todas as doenças, né? Os códigos ali de todas as doenças, das psicopatologias, né? O estudo e a codificação das psicopatologias, das doenças mentais. E eu falei, cara, tem isso aqui, tem os diagnósticos diferenciais, os critérios diagnósticos, um livro grosso, assim, legal, muito bonitinho. E aí tinha umas doenças ali que eu desconfiava que existiam. Birra de criança tá lá no DSM. Eu falei, mano, será? Né? Enfim, ficava aquela coisa, mas eu sempre fui muito crítica, então eu também desconfiava da minha própria crítica, então eu ficava meio ali. E um dia eu perguntei para meu professor o seguinte, fulano, quem é que financia os estudos disso aí? Esse livro chegou aqui compilado bonitinho como? Quem estudou, quem pagou, quem decodificou isso aqui, até que isso aqui chegasse na minha mesa? Ela virou para mim muito sem graça e falou assim, Gabi, é a indústria farmacêutica. Então, isso é explicado, peguei minha quimba e saí da sala, porque eu não era muito de ficar dentro de sala de aula, eu fui uma péssima aluna nesse sentido. Eu falei, tá explicado então. A indústria, de alguma forma, quer que ela quer perpetuar os adoecimentos. Sim. Quanto mais diagnósticos tem, mais remédios tem, e isso movimenta um mercado gigantesco e bilionário. Então, nós temos que pensar as coisas de uma forma um pouco menos recortada. Nem tudo é um diagnóstico. Muitas pessoas já chegaram para mim com diagnósticos mesmo, dados por psiquiatras de depressão. E, na verdade, a pessoa estava precisando era tomar suplemento, era sair de casa, era tomar um sol, eram fazer atividade física, organizar a vida. Eram outros aspectos que, sim, podem ser chamados de depressão, mas que a cura não é uma sertralina, não é uma fluoxetina, não é uma medicação. A cura está lá num outro lugar. E eu acredito nessa cura. Nós temos muita esperança nas pessoas na casa. Porque senão não faz sentido o nosso trabalho. Então, sim, tem cura. E muita coisa não tem nem cura porque não é doença. Tem coisa que não é doença. Tem coisa que é desordem. Tem coisa que não é patologia. Tem coisa que não é de fato problema. Tem coisa que é só ajuste. E se a gente não tiver esse olhar integral para as pessoas, de fato a gente não vai levar cura, resolução, entrega para ninguém. Platão falava do mito dos 2 cavalos, né? Então tem um homem, os 2 cavalos são cavalos alados, têm asas. Um cavalo representa a inteligência, ou a razão, ou o espírito, que sobe, quer em direção ao sol, à luz, à verdade. E outro, o cavalo desobediente, rebelde, que representa os nossos instintos baixos, do estômago para baixo. Fome, tesão, preguiça, etc. O próprio São Tomás de Aquino fala do corpo, alma e espírito, ou inteligência, vontade e paixão, dando exemplo do corpo. Razão, inteligência, vontade e emoção. Da barriga para baixo, mas beleza. A gente pode entender esse mito de Platão como essa coisa tríplice. Ou seja, está ali a inteligência, ou a consciência, ou a razão, levando as coisas para o espírito, puxando o cavalo rebelde para subir. Né? Mas tem outro mito também que é o mais legal, que é o cachorro de 3 cabeças. O cachorro gigante de 3 cabeças que está na porta dos infernos. E que ninguém pode entrar e vencer o inferno sem passar por esse cachorro.
A única pessoa que consegue vencer esse cachorro gigante, que aparece inclusive no filme do Harry Potter, acho que no primeiro, que é na Pedra Filosofal, que aparece esse cachorro. Nem olhe pra mim, que eu não gosto de Harry Potter. É Hércules, que é um homem muito forte, que ele é metade Deus, metade homem, ou seja, ele é totalmente ordenado. O natural, o sobrenatural. Ele tá totalmente unido e ele consegue dominar o cachorro com 3 cabeças e entrar no inferno e vencer Hades. É isso é muito sério. O que os terapeutas fazem? Imagina que a pessoa tá com um problema e a pessoa é um quebra-cabeça, cheio de pecinhas aqui. Eu pego aquela pecinha assim, tá vendo que lixo? Tá vendo? Seu pai é um monstro, cara. Sua mãe é uma perturbada da cabeça. Olha como você é narcisista. Isso não existe. Eu pego aquela peça, trabalho, acolho junto com outra. Tá vendo que faz sentido? E com outra, e com outra. De repente, toda a história da pessoa faz sentido. Entende? Se eu não tenho a visão total, eu vou pegar a pessoa, ficar 10 anos fazendo terapia, olhando aquela pecinha, refletindo sobre os brincos da égua do faraó, em vez de chegar na libertação. Entende? Então isso é muito sério. Isso é médico fazendo errado, é psicólogo fazendo errado, é padre fazendo errado. Cara, que gastura que dá quando eu vejo um padre num podcast... esses exercícios de respiração. Não. Isso é coisa de hindu e não sei o que, não pode, isso é errado. É união com o quê? Com que seres? Caraca, mano, é respiração, pelo amor de Deus. A pessoa precisa respirar. É um processo totalmente físico. Natural. Corporal. A pessoa precisa respirar para relaxar, para produzir serotonina, para dormir bem, para produzir melatonina, para o dia seguinte não estar estressada. Para tratar bem a esposa, se sentir feliz, cuidar dos filhos, trabalhar melhor, ganhar dinheiro. Caramba, é uma coisa tão pequena que tem um efeito tão brutal como respirar. E chega um cara lá e demoniza isso. Assim, pô, que visão recortada. Sim. Que visão infantil do ser humano. Então, a nossa natureza, a nossa história deve ser vista de maneira integral. Como esse cachorro de 3 cabeças. Eu tenho que dominar esses 3. Tem ponto final, acabou. Não existe outra opção. Ou você faz isso ou você fica patinando. E aí, o que você, então, pode fazer com relação a isso, né? Sempre que você tiver uma dificuldade qualquer, um problema qualquer na sua vida, comece a olhar para esse problema sob essa ótica, sob esse aspecto. Como eu falei, tô de mau humor. O que será que é? Deixa eu avaliar. Não dormi. Tô há tantos dias sem comer direito. A suplementação acabou e... Então comece a olhar para as coisas com um olhar um pouco mais calmo, sereno, tranquilo e integral. E é claro, muitas vezes você não vai conseguir fazer isso sozinho, então você vai procurar ajuda, né? E aí, faça o favor de procurar alguém que também tem esse olhar, sabe? Se respeite. Falta as pessoas se respeitarem um pouco. Não vai qualquer gente, não vai qualquer profissional. Não vai. Se respeita um pouquinho, sabe? Alguém que vai te olhar com essa dignidade, né? E uma coisa simples, como estar acima do peso. O cara tá acima do peso, você vai deixar a autoestima baixa. E você vai ficar mau humor, você vai tratar todo mundo mal. Você vai ficar diminuída. E aí estou acima do peso, o que eu faço? Será que é só dieta? Tem vários aspectos ali também emocionais relacionados à obesidade. Então, assim, é muita coisa. Não dá. Você pode ir no nutricionista a sua vida inteira e fazer dieta. Se você não tiver certos ajustes emocionais, você não vai emagrecer. Porque é tríplice. Se não educar à vontade, eu vou por 90 dias, mesmo que eu não goste, eu vou. Não vai funcionar, então, desculpa. Não adianta o melhor nutricionista do mundo te passar a melhor dieta, o melhor cardápio do mundo. Não vai funcionar. Você vai tomar aquela injeção lá, Monjaro. Você vai ficar com energia, você vai perder peso. Acabou o tratamento, você vai engordar de novo, você vai ficar mal-humorado de novo. Então, tenha esse olhar integral para vocês. Você que é profissional de desenvolvimento humano, comece a ter esse olhar também integral para as pessoas que você atende. E ainda que você não seja profissional de desenvolvimento humano, você é empresário, você lida com funcionário, você lida com sua mãe, com seu pai, com seu filho, tenha esse olhar integral para os seus filhos. Que é outro assunto, né? Educação de filho também é outra coisa que está super recortada. Então, tenha esse olhar integral para o seu filho, tenha esse olhar integral para o seu marido, para si mesma, enfim. O que cura e o que realmente resolve, estou falando de resolver na raiz, cortar o mal pela raiz, é esse olhar todo, da totalidade do que é o ser humano. A análise Córdova que eu fiz, ela busca fazer esse mapeamento de maneira integral, que chama análise Córdova integral de personalidade. Essa análise, ela poderia ser desmembrada em 15 análises. 15 análises. Se nós víssemos o ser humano assim de forma recortada, né? Mas eu quis juntar tudo justamente para isso. A gente sabe lá em casa quando os meninos estão com sono. A Verônica mudou brutalmente de comportamento umas semanas pra cá. Tá mais carinhosa, tá mais isso, tá mais aquilo. Por quê? A gente tá dando mais atenção pra ela, conversando, pegando no colo o carinho. A gente tá arrefecendo aquele fogo dela.
O Gregório, hoje mesmo o Gabriel falou, tá com sede, pega lá água pra ele vir, não, ele não consegue pegar. Ele foi lá, pegou e voltou com a garrafa d'água hoje. Abriu a geladeira, pegou e voltou. Porque a gente sabe que o Gregório é fleumático. E o Gregório é aquela pessoa que a gente tem que dar uma empurrada nele. Não dá pra fazer muito tudo pra ele não, porque ele é meio preguiçoso. Então... A gente comprou uma espada pra ele. Vai lá brincar de espada. Ele já tá balançando a espada lá no quintal o tempo todo. Então tem que ter isso. Teve um casal, pra encerrar. Não sei se quer falar mais coisa. Teve um casal que eu atendi, não vou falar só o estado. Um casal do Rio de Janeiro. Eles tinham muitas brigas. Muitas brigas. Uma vez eu atendi ela, né? Atendi ele durante pouco tempo, atendi ela mais tempo. Ela virou pra mim e falou assim, Alexandre, tem que fazer a sessão rápido que eu tenho que sair pra comprar prata e copo. Eu quebrei tudo aqui em casa. Só tem talher e um copo lá em casa. Falei, como assim? O que aconteceu? Cara, a gente brigou, teve uma briga feia, eu quebrei tudo. Ele filmou, ele falou que ia te mandar o vídeo. Eu falei, não quero ver vídeo nenhum. Tá? Comecei a fazer um trabalho emocional com a mulher, ela entendeu muitas coisas pela inteligência. Mas a vontade dela não conseguia resolver aquilo, porque a vontade dela era fraca, as emoções eram descontroladas, ela era muito avarenta, ela era muito ansiosa, ela era muito preocupada. Então, por mais que ela percebia a emoção, gritava. E tinha um marido que era outra parte, que também tinha inteligência, também tinha a vontade fraca dele e também tinha as emoções. Então, comecei a trabalhar os dois, entender os dois. E um dia, atendendo ele, percebi uma coisa. Ele era fisioterapeuta, ele andava muito ali no centro do Rio, porque o carro dele estragado e a moto não sei o quê. Então, ele passava o dia andando de um lado para o outro, visitando uma casa e outra, atendendo. E quando dava umas 5, 6 da tarde, ele estava super cansado, ele estava agitado, ele estava estressado. Ele chegava em casa e ficava esperando a mulher chegar para fazer o jantar. Uma coisa simples, se essa mulher tivesse cozinhado para a semana inteira, feito marmita, esse cara não ficava tão estressado. Mas beleza. E eu percebi. Falei, você não está bravo, você não está nervoso, você está com fome. Então a partir de hoje, acabou seu expediente, você vai na lanchonete mais próxima, come alguma coisinha, mas toma uma coquinha dessa de 200 ml. Glicose. Sua glicose está baixa. Começou a fazer isso. Acabaram as brigas. Porque ele chegava em casa e não estava com fome. E, portanto, não ficava estressado, nervoso, porque estava com fome. Porque a mulher chegava quase 8 horas da noite. Ele chegava em casa, tipo, 6h30, 6h40. A mulher volta, tipo, 15, 20, 30 dias depois, acho que menos. Uns 15 dias depois, fala, Alexandre, o fulano mudou totalmente. A gente não tá brigando. Ele não tá me dando patada. Era fome. Fome, questão do corpo. Então é isso, pessoal. Fica a dica. Olhem para si mesmos com esse olhar integral e também para as pessoas, que vocês serão muito mais felizes, que no final das contas, tudo isso é para quê? Para sermos felizes. Deus nos quer felizes, né? Então, a gente só vai ser feliz se a gente conseguir se olhar, se enxergar, se tratar e se curar sobre esse aspecto. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.